Tudo bem? Um assunto especial que vamos tratar no dia de hoje, na parada especial na jornada pela engenharia de produção, é sobre o MRP, o Manufacturing Resource Planning, que pra gente é conhecido como o planejamento das necessidades de material. Agora, vamos de conceito, para você tentar entender bem o que significa MRP. Bom, o MRP é um fator que permite que as empresas calculem quantos materiais de determinado tipo são necessários e em que momento. Para uma utilização eficiente do sistema MRP, é necessário conhecer o plano diretor de produção, a especificação da estrutura de produto, que é a lista de materiais, os estoques existentes, as ordens de compra e de produção em execução e os tempos de entrega ou lead times. O sistema MRP gera um plano das quantidades necessárias de material para cada período de tempo, que funcionam como sugestões de ordem de produção, ordem de compra. Quando se é necessário produzir algo, temos que ver com cuidado cada partezinha disso e o que é que vai levar para produzir. Fazendo assim uma lista, que a gente chama de BOM, ou Bill of Materials, que se trata de uma lista de componentes de cada artigo, com a indicação da quantidade necessária de cada um desses componentes para produzir uma única unidade de artigo. Para entender o funcionamento do MRP, precisamos saber também uma listinha de elementos que estão ligados a ele. Olha só. Períodos. Primeira linha do registro, que indica os períodos de tempo do planejamento em causa, normalmente dias ou semanas. O número de períodos corresponde ao horizonte de planejamento. Necessidades brutas ou NB. Representam as quantidades de cada item que tem que estar disponíveis em cada período. Necessidades líquidas. Representam as quantidades de cada item que tem que estar disponíveis em cada período, como resultado de uma ordem de produção ou uma ordem de compra. Recepções programadas, ou RP, representam a chegada de encomendas ou a conclusão de ordens de produção em cada período. Estoque disponível, ou SD, representa as existências em cada período. Lançamentos previstos, ou LP, eles representam as sugestões de ordem de compra ou de produção para o item de cada período. O lançamento previsto está relacionado com uma determinada necessidade líquida, defasada no tempo. Agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai ver um exemplo para ver se você conseguiu entender bem o assunto. Exemplo: uma fábrica de móveis para escritório possui como produto de maior giro a mesa modelo M1000, cujos componentes estão descritos na tabela. Material: estrutura metálica, quantidade 1, corpo de madeira 1, gavetas 3. O corpo de madeira é montado na própria mesa, sendo composto por face lateral, quantidade de 2, face frontal, quantidade 1, tampo superior, quantidade 1, encaixe para gavetas, quantidade 1. O tampo superior já é adquirido montado com o encaixe da gaveta. Os demais materiais são adquiridos separadamente. E essa é a nossa escrivaninha modelo M1000. Esse é o diagrama de materiais e níveis que eles estão. E para calcular as necessidades líquidas e brutas, utilizamos a seguinte fórmula: NL igual a NB menos E menos RP, onde NB significa necessidade bruta, o E significa estoque, RP significa recebimentos programados e NL significa necessidades líquidas. Considerando a tabela a seguir, na tela, quanto à atual posição de estoque dos materiais da mesa M1000, não há recebimentos programados. E aqui nessa tabela a gente consegue ver a quantidade de peças em cada estoque
seguida do seu material ao lado. Temos aqui para a mesa M1000 um estoque de 25 peças, um estoque de 15 para a estrutura metálica, um estoque de 9 peças para o corpo de madeira, um estoque de 30 para as gavetas, um estoque de 12 para as faces laterais, um estoque de 30 para a face frontal e um estoque de 5 para o tampo superior com encaixe. O PMP vai acusar um pedido de 60 mesas. Para atendê-lo, precisamos calcular as necessidades líquidas desses materiais. E aqui a gente vai conseguir enxergar um gráfico que mostra exatamente o que a gente conversou agora há pouco. Tendo isso, vamos considerar os lead times, ou os tempos necessários para cada operação. Aqui nessa outra tabela a gente vai ter cada operação descrita e ao lado a gente vai ter a quantidade de dias que leva para cada operação ser feita. Então, para a mesa M1000 a gente vai ter um lead time de 2 dias, para a estrutura metálica 2 dias, corpo de madeira 3 dias, gavetas 1 dia, face lateral 2 dias, face frontal 3 dias e para o tampo superior com encaixe 2 dias. Nessa outra tela a gente vai ver mais um gráfico que mostra a quantidade de lead time para cada operação. E dessa forma, como resultado, a gente vai ter essa tabela que está mostrando aqui na tela ao lado. Com isso a gente fecha por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e até a próxima!